Shalom, Reverinho. Olá, meus amigos, como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. E se não estiverem bem, no final desse vídeo vamos fazer uma oração por você. E você vai ficar bem em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre Moisés. Uma história fascinante, uma história linda na Bíblia e que nos narra a história de um grande herói da fé que veio aqui e que lutou pelo povo e tirou o povo do Egito, já com as promessas de Deus, né? A missão que ele tinha da parte de Deus de fazer isso. Então Moisés, como foi o nascimento de Moisés, né? Moisés nasceu em uma época bem difícil. O inimigo sabia que Moisés viria, mas não sabia onde ele nasceria. Então é dada uma ordem para que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas, porque o inimigo sabia que Moisés viria, porque já havia tido uma guerra nos céus e já tinha sido vencida essa guerra. Então ele sabia que viria, mas o inimigo não é onisciente, então ele não sabia exatamente onde ia ser e quem ia ser. Então nós vemos que então havia um decreto sobre as criancinhas abaixo de 2 anos deveriam ser mortas. E as parteiras tiveram muito temor, como nós vemos aqui em Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Então ele deu um decreto aqui, né? Por quê? Porque como o povo estava aumentando muito, se fosse filho, deveriam matar, né? Se fosse filho homem. E se fosse filha, deixariam viver. As filhas eram vendidas como escravas até para outros povos, né, na época. Então havia esse jugo, esse peso sobre o povo de Israel. O povo começou a gemer e pediu a Deus um libertador. Então Deus mandou. Houve uma guerra nos céus ali, os anjos contra os demônios, e conseguiu uma brecha e passou, e Deus liberou a bênção. Moisés nasceu, né? Então nós vemos aqui o nascimento de Moisés, Êxodo capítulo 2. Ele foi um varão da casa de Levi e casou-se com a filha de Levi, ou seja, da mesma família, né? Da tribo de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Então quando Moisés nasceu, por causa da perseguição, a mãe dele teve que escondê-lo por 3 meses. Ainda conseguiu escondê-lo por 3 meses. Imagina só uma criança que não chorava. Escondeu por 3 meses essa criança. Olha só que coisa linda. Quando eles viram que não podiam mais esconder a criança, que a criança estava crescendo, e eles não podiam mais esconder, guiada pelo Espírito de Deus, né? Ela teve então aquela ideia: eu vou pegar, vou fazer um cesto e vou soltar no rio. Na cabeça dela, talvez, fosse tentar salvar o filho. Alguma pessoa iria encontrá-lo, iria criá-lo. Ele estaria livre dos perseguidores dos egípcios, né? Então nós vemos aqui no versículo 3, né? Capítulo 2, versículo 3. Ela então pegou, fez essa cestinha e colocou o menino ali dentro da cestinha e soltou no rio. A irmã de Moisés, a Miriam, ela foi seguindo a cestinha. Aquele rio, ele tinha crocodilos, ele tinha os perigos naturais daquele rio ali. E Deus permitiu que Moisés fosse solto ali mesmo, no meio do perigo, no meio da desavença, né? Então, muitas das vezes, quando nós estamos passando por lutas, Deus está guardando a nossa trajetória. Então, não se preocupe, não tenha medo quando você passar por luta, porque Deus não te abandonou. Deus levanta Miriams para estar olhando de longe, para estar te ajudando quando você precisar. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés tinha um destino traçado por Deus. O objetivo era ele chegar ao palácio. E olha que coisa linda, meus irmãos. Como já estava nos planos de Deus que ela fosse a mãe adotiva de Moisés, Deus, na sua onisciência, já fez a rainha do Egito estéril. Ela não podia ter filhos. Então, quando ela vê a cestinha ali e ela encontra um bebê ali dentro, foi alegria. E olha só, meus irmãos, os egípcios criam
que o rio Nilo era um deus. Então, Moisés, ele foi dado pelos deuses na cabeça dela, né? Deus usou a fé dela para abençoar Moisés. Olha que coisa linda que Deus fez aqui. Deus fez ela estéril, ela não podia ter filho. Quando ela olhasse, ela pegasse Moisés. Então ela estava ali tomando banho no rio Nilo. E de repente ela vê aquela cestinha chegando. E ela olha, ela pede para as empregadas irem buscar. As empregadas vão. Quando ela olha um bebê, o que ela tinha pedido estava ali. Então Moisés, ele foi... Como o rio Nilo era um deus para os egípcios, Moisés é um semideus ali. E ele ainda era filho adotivo da rainha, da princesa do Egito, né? Então ele foi criado para ser governante do Egito um dia. O plano de Deus nunca falha. Então Moisés escolheu o poder de Deus para libertar o povo, mas ele podia, como rei que ele ia ser do Egito, também assinar um decreto e libertar o povo. Mas não. Deus, ele quis agir de forma poderosa. Então Moisés, ele depois que cresce, ele abandona ali, vai lá amassar barro junto com os escravos, né, quando ele descobre, né, que ele era hebreu. Então, olha só, tem os perigos da trajetória, tem os perigos do rio Nilo. Deus está guardando na trajetória. Amém? Essa trajetória que você está passando não é para sua derrota, não é para sua morte, não é para sua vergonha. Deus está conduzindo a trajetória para te levar aonde Ele quer te colocar. Então Ele está te conduzindo, Ele está usando este acontecimento, essa luta que você está passando, para te colocar lá, aonde Ele quer que você esteja. Não se preocupe, creia somente. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por uma luta tão grande, a tendência de muitas pessoas é até mesmo perder a fé, né? Muitas das vezes as pessoas perdem a fé. Só que lá em Lamentação de Jeremias, nós encontramos uma instrução do profeta Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 17 a 21. Vamos ler. 17. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Olha o que o profeta Jeremias estava passando. Olha a luta que ele estava inserido. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Ele passou por tanta luta, tanta prova, que ele chegou a falar, pereceu a minha esperança. Olha só o versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do fel. Aquilo era amargo para ele, né? Era amargo. Absinto e fel. Olha, versículo 20. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Versículo 21. Disso me recordarei no meu coração. Por isso eu tenho esperança. O Jeremias aqui, ele nos dá uma receita de como vencer passando por uma luta intensa como a qual essa que ele estava passando. Como vencer? Como você passar por isso sem perder a fé, sem perder a esperança? Já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Versículo 21. No versículo 18, a gente vê Jeremias tinha perdido a esperança no Senhor. Olha, ele passou por um estreito tão grande, uma prova tão grande, que a gente vê Jeremias falando, pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Só que a gente vê uma instrução sobre isso. Logo abaixo, no versículo 21, ele diz, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então, ele lembra das coisas boas da vida para lhe devolver a esperança. E isso é um grande segredo para você que está passando numa prova, numa luta. Não olhe para a luta. Olhe lá na frente. Olhe para as promessas de Deus.
E você tenha esperança nessas promessas, porque isso vai te dar esperança. Isso vai te conduzir a tirar o foco do problema. Entrega nas mãos de Deus, né? Entrega nas mãos de Deus. Tira o foco desse problema e coloca o foco lá no futuro. E você pensa naquilo que te traz esperança. Isso é fé. Então você pensa naquilo que te traz esperança. E disto me recordarei no meu coração, porque tenho esperança. Então nós vemos aqui como vencer, né? E pensa que Moisés ali na cestinha, imagina uma criancinha, um bebezinho de 3 meses, dentro de uma cestinha solta num rio cheio de crocodilos. Mas olha o milagre ali. Olha o milagre aqui. A rainha, então, quando ela encontra Moisés, ela foi mãe naquela hora, porque ela não podia ter filhos. Então ela adotou Moisés. E Moisés significa tirado das águas. E o rio Nilo, para os egípcios, era um deus, né? Tanto é que nas pragas do Egito, Deus fere o rio Nilo, ele vira sangue. Porque Deus, em cada praga do Egito, Deus estava combatendo uma divindade egípcia. Então, foi uma guerra de deuses ali. E o nosso Deus venceu. Venceu, sempre vai vencer, né? Então, nós vemos aqui a história. Muitas das vezes, você passa por luta e você pensa que está desprotegido. Mas Deus está te protegendo. Deus está te guardando nessa trajetória, nesse caminho em que você está vivendo. Ele te guarda. Mesmo você não estando percebendo isso, Ele está te guardando. Quinta-feira passada, Deus disse para mim assim: vou eu tirar a minha proteção só por 1 minuto, só para você ver. Irmãos, tem uma guerra intensa à nossa volta. E muitas das vezes Deus dá o livramento e a gente nem percebe o que Deus está nos dando de livramento. Existe uma guerra acirrada à nossa volta. Demônios lutam dia e noite contra nossas vidas, induz pessoas contra nós. E, infelizmente, essas pessoas são sagazes e são maléficas mesmo, né? São do mal mesmo. E Deus falou para mim assim: vou eu tirar as minhas asas só por 1 minuto, mas você não vai morrer. Não se preocupa, você não vai morrer. Deus falou assim, em profecia, né? Uma irmã falando em profecia. Eu falei, meu Deus, o que será que vem por aí, né? No mesmo dia, caí doente. Fiquei doente, mas tão grande mesmo que foi a chaga que veio sobre mim. Foi uma coisa terrível. Fiquei 2 dias doente, 2 dias ruim. Até que eu reconheci, até que eu entendi a profecia. Meu Deus, há 2 anos eu estou ali. Há 2 anos eles estão fazendo o mal contra mim e Deus está me protegendo e não deixava que nada me acontecesse. Porém, quando Deus tirou a asa um pouquinho, só para eu ver o que acontecia, eu fiquei doente. Fiquei doente. Agora já estou curado, graças a Deus. Já passou, já reconheci isso daí, né? Que é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, as penas de Deus que estão, igual a galinha protege o pintinho, né? Por isso que eu não ficava doente antes. Mas agora Deus me mostrou o que está à minha volta. Deus me mostrou o que está se passando à minha volta. Então a gente está cercado por pessoas que querem o nosso mal e querem nos destruir a todo custo. E investem dinheiro quanto a isso. Investem nisso, o seu salário. Pegam muitas vezes o seu salário e investem nisso. Para fazer o mal para você, para ver o seu mal. E Deus estava protegendo, a pessoa estava gastando dinheiro à toa, né? Está gastando dinheiro à toa. A pessoa pode tentar o que quiser, Deus não vai deixar chegar nenhum mal à sua tenda, nem à sua casa. E nós vemos que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. É o que eu li ali em Jeremias, né? É a misericórdia de Deus que é a causa de não sermos consumidos. Voltando aqui no livro de Êxodo,
capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então disse a irmã de Moisés, né? A filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie o menino para ti. E ela falou: vai. Então olha só, o plano de Deus na nossa vida. Ela foi e chamou a própria mãe de Moisés para amamentar o bebê, que agora era da rainha, né? A rainha tinha adotado Moisés. Então ela foi e a rainha ainda pagou um salário para ela. Ela foi no palácio só para amamentar o bebê. O próprio filho. O próprio filho. Ela estava ali amamentando. E agora o plano de Deus começa a concretizar na vida de Moisés. Ele foi criado para ser um faraó. Mas quando então Moisés descobre que ele não era egípcio, e sim que ele era hebreu, ele sai dali. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso que já existiu na história da Bíblia. Porém, a gente vê uma cena onde ele matou um egípcio. Ele matou um egípcio para proteger um hebreu que estava sendo assolado ali por ele. Então, por isso aí já eram os planos de Deus também, para que Moisés fugisse dali, né? Ele estava sendo obrigado a sair dali. Já tinha acabado o tempo dele de estar ali no Egito, né? Então o rei do Egito então começa uma perseguição contra Moisés. E ele tem que sair dali. E é onde ele tem que ficar mais 40 anos no deserto. Ali, durante 40 anos, ele aprendeu no Egito. Tudo que ele aprendeu ali, que era bagagem do homem, conhecimento do homem, ele tinha que esquecer. E ele então foi para a faculdade de Deus, no deserto. Ali na faculdade de Deus ele aprendeu mais 40 anos, no deserto, pastoreando ovelhas. Foi ali que ele aprendeu a pastorear o povo de Deus. Porque ele ia ter que voltar para tirar o povo dali do Egito. Então Moisés é uma história linda na Bíblia. É uma história realmente muito linda e que nos dá muitas dicas, tem muitas chaves de como servirmos a Deus, de como adorarmos a Deus e também muitas lições para a nossa vida. Na luta, na prova que nós estamos passando, Deus está no controle e tudo isso faz parte de uma trajetória. E essa trajetória vai te levar aonde Deus quer te colocar. Amém? Essa é a palavra. Fica no teu coração essa palavra. Deus, ele toma conta de toda a sua trajetória. O inimigo não pode atrapalhar, porque isso é Deus que está no comando, é Deus que está no controle. Deus abençoe então. Vamos fazer uma oração. Você que está enfermo, você que não está bem, você que quer aceitar Jesus, vamos orar por você. Bem? Primeiramente vamos orar para quem quer aceitar Jesus. Então, se você quer aceitar Jesus, quer que Deus cuide da sua história, da sua trajetória, quer estar na direção, no centro da vontade de Deus, quando você pronuncia essas palavras em voz alta, isso fica registrado no livro do firmamento. Existe um livro no firmamento. E esse livro do firmamento vai ser aberto no fim dos tempos, no dia do juízo. Então, vai constar ali que você aceitou a Jesus e confessou com a sua boca. Temos que confessar também em voz alta, por quê? Porque os anjos são testemunha. Então, os anjos estão olhando. E quando você confessa isso em voz alta, os anjos são testemunhas do que aconteceu, que vocês também aceitou a Jesus. Amém? Por isso que tem que falar em voz alta, tá bom? Coloca uma mão no coração, outra mão para o reino e vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez estamos buscando a Tua santa e gloriosa presença. Aqui está, Senhor, essas pessoas que estão aceitando a Ti, Senhor, como único e suficiente Salvador. Senhor, coloca nas Tuas mãos agora estas vidas, lava no Teu sangue, tira toda a enfermidade, Senhor, e livra de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Você que aceitou Jesus, repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu te aceito
em meu coração. Venha fazer morada em mim. Guarda minha trajetória até o fim da minha jornada. Obrigado por ter me salvado, por tua graça e por tua misericórdia. Escreva o meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Agora você faz parte da família de Deus, viu? Vamos estar orando agora para encerrar esse estudo aqui. Foi bem breve, bem rápido, foi só uma reflexão, né? Sobre a nossa trajetória. Deus, Ele tem cuidado de nós. Bem, vamos orar então. Senhor Deus e Pai que está nos céus, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Tu és maravilhoso, tu és santo. Tu, Senhor, redime a minha alma da perdição e coroaste com benignidade e misericórdia. Obrigado, Pai, por estar nos guiando com os teus olhos, nos direcionando para o alvo e chegaremos, sim, aonde tu desejas que estejamos, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos essas vidas, Senhor, essas pessoas que estão aqui, que estão assistindo esse estudo até o final. Livra de todo mal, guarda toda a trajetória, e se há algum enfermo entre nós, seja curado agora, em nome de Jesus. Então, a bênção da cura, ela vai expandir até você como ondas, porque é o Espírito Santo que faz a cura, é Ele que faz o milagre, é Ele que opera sinais, prodígios e maravilhas. Então receba aí na sua vida o Espírito Santo agora, que Ele passe por dentro de ti como uma corrente elétrica e que aqueça o seu corpo e que você sinta algo físico, que é o Espírito Santo na sua vida agora. E Ele vai levar essa enfermidade que você está. E você já está curado em nome de Jesus. Amém.